Senhor Oliveira, primeiramente, muito obrigado por essa abertura de estar recebendo aqui um taxista para estar falando sobre o táxi, conhecendo o senhor, para a gente poder levar a sua mensagem para mais amigos, para mais companheiros que estão aí na luta. E eu tenho algumas perguntas, umas sugestões para estar fazendo para o senhor. E minha primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, de todas as categorias que nós temos, infinitas categorias, com muito mais pessoas que trabalham hoje aqui na cidade de São Paulo, podemos falar que são 40 mil, o porquê o senhor escolheu o taxista para estar junto com você nessa campanha? Primeiro, um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, a oportunidade da gente poder falar para essa categoria tão importante na composição da sociedade brasileira. Categoria que eu conheço há muito tempo. Eu ando de táxi já faz bastante, para perto de 7 anos que eu não tenho carro. E por conta das facilidades que tem, eu posso usar o celular, eu posso conversar com o taxista, que via de regra sempre tem um bom papo, é bem informado, está sempre ligado nas notícias do dia, do Brasil e do mundo. Dentro do táxi, seguro, eu estou falando seguro de assalto, seguro de furto, seguro de ataques. O táxi me traz essa tranquilidade. Tem a facilidade da utilização do corredor, eu vivo correndo, eu vivo com pressa, vivo com agenda marcada, então para mim também tem essa facilidade. Já gostava do táxi e dos taxistas, isso até antes de ter sido ministro do Trabalho e Previdência. Quando ministro do Trabalho e Previdência, o presidente tinha uma vontade muito grande de ajudar as categorias que sofreram tanto da pandemia, e uma delas foram os taxistas, e ele pediu que nós desenhássemos um benefício para poder subsidiar o abastecimento dos veículos para que eles pudessem continuar a trabalhar. E nós fizemos, foi feita a PEC, a Câmara Federal, tanto a Câmara como o Senado, aprovou a PEC em caráter de urgência, e aí o presidente Arthur Lira e, na época, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foram extremamente importantes na aprovação da PEC, e o meu ministério ficou encarregado, então, de fazer o pagamento. Aí eu tive contato com N taxistas, e são figuras apaixonantes. São pessoas formadoras de opinião, pessoas que fazem a diferença na sociedade. Eu fui ministro do Trabalho. É claro que eu não penso só na categoria dos taxistas, assim como a minha bandeira principal é a educação, mas eu não penso só na educação, eu penso na mobilidade urbana, eu penso no transporte público, eu penso na educação pública, eu penso na saúde pública, porque é uma pessoa que se prontifica a ser um representante de um grupo grande de pessoas, como é um gestor público do INSS como eu, quando ministro, e também agora talvez podendo até enveredar para a política partidária. Então é importante que a gente tenha uma visão panorâmica da sociedade, da sociedade como um todo. Então, mas eu tenho um carinho muito grande pelo taxista, e conversando com os taxistas a partir do pagamento do benefício, eu percebi que existe uma série de coisas que a gente pode fazer para facilitar a vida do taxista, para que ele cada vez mais entregue à sociedade o seu trabalho, se empenhe cada vez mais. Mas a gente tem condição de melhorar o dia a dia dos taxistas. Fazendo o quê? Construindo políticas públicas que desburocratizem a relação do taxista com a prefeitura. Tem algumas questões que me trouxeram a questão da utilização do insufilme para transitar corredores sem o risco de tomar multa, com ou sem passageiro, e uma série de outras coisas que os taxistas têm passado aqui, têm me trazido. Eu estou me apropriando ainda dia a dia do taxista para a gente poder aí formar um juízo de valor, e a partir daí a gente sentar numa prancheta para desenhar a política pública voltada para essa categoria tão importante e tão cara para mim. O senhor sabe que o senhor assumir essa posição de ser um colaborador, um entusiasta com a nossa categoria, o senhor sabe que o senhor vai ter um exército do outro lado que vai ser contrário a essa sua posição de tomar esse partido do táxi. Hoje, como eu falei, nós somos 40 mil e os nossos contrários são muito mais. Isso não te assusta na política? Porque o senhor vai depender dos votos. E nós, quantitativamente falando, somos menores. Isso não te assusta? Como é que o senhor pretende que os haters vão ser muito grandes, A campanha, quando estiver na rua de verdade, o senhor colocando a cara e mostrando que o senhor é um candidato que vai defender a nossa bandeira, o senhor pode ter certeza que o outro lado vai fazer de tudo para complicar essa nossa caminhada. Então, como é que o senhor pretende sair? Eu digo a você o seguinte, eu não sou morno, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa de tomar posições, mas nesta questão específica, eu não sou contra nenhuma outra categoria, muito pelo contrário, a gente só precisa acertar as coisas. Eu, quando estava no ministério, eu abri as portas
portas do Ministério para receber, por exemplo, as plataformas, para receber os trabalhadores que trabalham nos aplicativos, para receber os sindicatos que representam a categoria, que representam as plataformas e a sociedade civil de uma forma geral. Por quê? Porque não tenho nada contra, mas eu entendo que a gente deve disciplinar a relação dos trabalhadores com as plataformas e as regras que hoje os taxistas são sujeitos, né, que tem uma série de regras, um conjunto de regras, essas regras elas têm que ser respeitadas também por outras categorias. Então a gente apenas nós vamos fazer o quê? Vamos fazer justiça, né? Todo mundo vai seguir regras, todo mundo vai ter regras, todo mundo vai poder trabalhar, o mercado brasileiro é um mercado importante para todas essas plataformas que estão aqui. É claro que a gente tem uma preocupação muito grande, eu penso totalmente diferente, eu não gostaria que as plataformas fossem embora do Brasil, muito pelo contrário, eu acho que aqui há espaço para todo mundo, há espaço para todos. Eles fizeram um belo trabalho durante a pandemia, serviram bastante a questão das entregas, quando os restaurantes fecharam, algumas plataformas, o iFood e outras similares. Então a gente acho que tem espaço para todo mundo. A sociedade precisa organizar a bagunça. Precisa organizar. E isso não se faz a toque de caixa, só se faz ouvindo todas as partes, com empatia e com tranquilidade, para que você faça uma política pública que de fato seja efetiva na vida dessas pessoas. Se os trabalhadores entenderem que devem continuar autônomos, devem continuar independentes, que continuem assim, mas que a gente construa alguma coisa para que eles tenham um mínimo de segurança para desenvolver o seu trabalho. Uma outra questão que eu quero tocar com o senhor, a classe taxista é muito polarizada, ela está muito segmentada e está polarizada. Como o senhor, entrando na nossa defesa, o que o senhor imagina para aglutinar e trazer a massa junto com você? Elas podem, a categoria ela pode ser polarizada, mas se você conversar com os polos, você vai ver que existem uma infinidade de pontos que são convergentes. Eu acho que o que está faltando é diálogo, é espaço para diálogo. Espaço para diálogo, para construir, para desenhar e para poder aplicar, porque é o que eu falo. Eu sempre busco me relacionar com homens que falam e fazem o que falam. E isso está faltando um pouco na política. Então a gente vai fazer isso. A gente vai ser um aglutinador? Eu sou um camarada. De trazer todas essas pontas? Eu sou um camarada de centro-direita. Sempre conversei muito com a esquerda, sempre conversei com a direita, sempre conversei com os meus colegas de centro. Eu acho que a gente tem a tranquilidade e a maturidade hoje, com quase 60 anos de idade, com 40 anos de vida pública, a gente tem a tranquilidade para poder conversar e a gente identificar os pontos convergentes e os pontos divergentes. A gente tem condição de conversar, dialogar e a partir daí a gente chegar num denominador comum que seja bom para a categoria. Exato. E, é claro, para a sociedade de uma forma geral. Perfeito. A categoria é uma categoria que ela é regida por normas, por leis, né? E a nossa lei de táxi, ela é de 1969, antes da nossa Constituição. E a gente precisa mudar. Muitas mudanças que o táxi precisa fazer, nós queremos fazer, ela é por causa da lei do táxi. Hoje a Secretaria Municipal de Transporte, o secretário municipal de transporte foi um ex-procurador e tudo que está na lei e a gente tenta mudar ele corretamente, dentro da visão dele jurídica, ele bloqueia. Então nós não conseguimos avançar com nenhuma modernidade no táxi por conta da nossa lei de 1969. E nós precisamos de alguém que assuma, que tenha um compromisso conosco, que vai pegar isso, colocar no colo e tocar isso dentro da Câmara. Não é só um vereador, mas nós precisamos ter uma união de força. Só que nós precisamos ter alguém que encabece isso. Como é que o senhor vê essa nossa necessidade emergente? Eu posso ser um camarada até pretensioso, mas, mais uma vez, a Constituição, que é a nossa lei maior, ela pode sofrer alteração. Quem dirá uma lei? Quem dirá uma lei? Basta ter vontade política. Exato. Basta ter relacionamento. E relacionamento não só no município de São Paulo, relacionamento também na Câmara Federal, porque nós vamos ter que mexer na Câmara Federal, nós vamos ter que falar com os nossos pares na Câmara Federal. Nós temos uma bancada de deputados federais de São Paulo, lá em Brasília, temos relacionamento em outros estados. Eu, quando era presidente do INSS, eu atendia deputados federais e senadores do Brasil inteiro. Sempre fui um camarada aberto para poder atendê-los. Eu acho que a gente tem condição de fazer essa interlocução, inclusive com Brasília, e isso eu faço um compromisso com a categoria, para a gente poder conversar com os nossos pares em Brasília, para a gente poder mudar o que tiver que ser mudado lá. Realmente, para o município fazer uma alteração indo contra uma lei federal é complicado, não dá para fazer. A Procuradoria do município
princípio, realmente não vai permitir, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara também não vai permitir, mas nós fazemos esse trabalho a partir de Brasília. Inclusive a questão do aplicativo. Eu sei que existe uma necessidade na categoria para ter um aplicativo nacional, então tá bom, então vamos falar em Brasília. Até o rapaz da 27 Táxi, ele veio apresentar para mim uma questão do aplicativo. Eu tenho conversado com a categoria, com algumas pessoas que aqui passam, para ver se esse aplicativo realmente é um aplicativo legal, porque a gente já chega com alguma coisa meio que pronta lá para o governo federal, né? Nós temos um bom relacionamento no governo federal, com os próprios ministros, alguns ministros, o ministro que eu fiz a transmissão do cargo, tanto o Luiz Marinho, que é do Trabalho, como o Carlos Luque, que é da Previdência. Então, dá para a gente fazer sim. E aí eu faço esse compromisso com a categoria, que a gente pode transcender os limites da Câmara Municipal. Então a gente pode estar assegurado que o senhor vai ser uma ferramenta nossa lá dentro para conseguir destravar as coisas que estão travadas, para evoluir o táxi, precisa, a modernização. Eu quero colocar minha história de vida, minha história de gestor público. Nós fomos o maior ordenador de despesas do Brasil, que é o do Ministério do Trabalho e Previdência, e eu quero colocar aí a história da gente, a relação da gente, tudo que nós construímos nos 40 anos de serviço público à disposição da categoria. Uma das coisas também que nós gostaríamos muito de poder, o taxista sempre ficou para fora das grandes mesas de negociações quando se diz sobre o TAC. Quando as coisas são decididas aqui em São Paulo, elas vêm sempre goela abaixo. Nós ficamos sabendo quando elas são publicadas. A gente precisa abrir essas salas de reuniões. A gente tem uma grande crise de representação, né, a parte sindical. Que está completamente destruída, a nossa representação sindical, e nós perdemos muito espaço. Então a gente passou a engolir as coisas. Então a gente não pode mais ter isso. Então, a gente precisa ter alguém que nos ajude dentro da máquina administrativa, abrir essas portas, abrir essas mesas, puxar a cadeira e colocar taxistas que têm um poder de entendimento maior do que os atuais para poder conversar. Então a gente busca portas para que a gente possa bater. E essas portas precisam ser abertas porque hoje elas estão todas fechadas. É por isso que eu estou aqui, para conhecer, para falar sobre isso daí e ver realmente, porque eu tenho certeza que quando eu sair daqui e estiver na rua junto com meus amigos, meu celular vai bombar e todo mundo vai perguntar: o que você sentiu? Você olhou olho no olho com ele. Como é que foi? As pessoas às vezes querem saber muito mais do que acontece fora dessa nossa conversa do que a conversa, porque a conversa vai estar aberta para todo mundo. Claro. Eles vão querer saber como é que é o Oliveira por detrás das câmeras. Dá para confiar? Podemos confiar no Oliveira? Eu vou fazer 59 anos de idade. Somos 66? Eu sou de 65. Eu sou 66. Eu faço 59 agora, em outubro, 25 de outubro. Eu 1º de outubro. Em 59 anos de idade, eu nunca tive que atravessar a rua para não encontrar determinada pessoa por eu ter feito algo para essa pessoa. Eu sou uma pessoa que, se eu não puder fazer o bem, o mal eu jamais vou fazer. Eu sou um homem que eu não faço absolutamente nada que eu não posso contar para o meu filho que tem 28 anos. Então, é nessa linha que a gente trabalha, é assim como a gente é. E eu tenho cada dia mais me apaixonado pela categoria dos taxistas, converso com todos os taxistas que pego, converso muito com eles, nem falo quem eu sou, muito pelo contrário. Eu converso como um cidadão normal, que sou um cidadão normal. Sim. Ninguém é melhor que ninguém. E você pode ter certeza que a gente não vai falhar uma vírgula no que nós estamos falando. Tá falado, tá gravado. Pode falar para os seus amigos, seus colegas, pode ter certeza. Bom, isso é bom. E realmente vocês precisam participar mais das discussões. Contar com quem for o nosso representante é que nós sejamos mais ouvidos. O sindicato, eu tive o prazer de ir lá fazer uma visita. O sindicato realmente está numa situação muito difícil, com muita dívida. Inclusive, eles estão pensando em vender o imóvel do sindicato para poder pagar a dívida. Eu até falei, pera um pouquinho mais, de repente sai aí um refis em 180 meses, 160, 120 meses. Todo governo, normalmente, no início de mandato, faz um refis. Então, dá uma segurada. De repente, vocês fazem um parcelamento, certo? E aí, à medida em que você perceber, que a categoria perceber que o sindicato começou a ficar pujante novamente, quer dizer, forte, aí os associados vão vir, vão retornar e vocês vão... natural. Exatamente. E eu estou disposto a ajudar, inclusive, o sindicato. Porque é importante, a atividade sindical é extremamente importante na representação de qualquer categoria. A gente precisa ter vozes, né? Não adianta a gente ter 40 mil vozes desordenadas. A gente precisa ter alguém que seja a nossa voz, a gente precisa passar por isso daí.